Pessoal, estamos de volta então com a questão de número 161, né, que também continua naquela linha, assinale a opção correta. Letra A. Durante a vigência do seu mandato, o senador ou deputado federal está livre de qualquer espécie de prisão. Não, qualquer espécie de prisão não, pode ser preso em flagrante delito, e a casa vai resolver em 24 horas se ele vai ser mantido preso ou não. A casa pode suspender a prisão, mesmo quando essa prisão é em flagrante delito. Você pode atestar isso lendo o artigo 53, que foi alterado pela emenda constitucional número 35 de 2001. Letra B. Somente depois de obtida licença da Câmara dos Deputados, membro da Casa do Congresso Nacional pode ser processado por crime comum. Isso era antes da emenda 35. Hoje não. Depois da emenda 35, a Casa tem 45 dias para sustar o processo. Se não sustar o processo, tramitará normalmente, o parlamentar vai responder no Supremo Tribunal Federal, posto que tem foro privilegiado, mas vai responder enquanto exerce o mandato, ou seja, na concomitância do mandato. Opção B está errada, portanto. Opção C. Nos crimes comuns, o deputado federal e o senador são processados pelo Superior Tribunal de Justiça. Nos crimes de responsabilidade, pelo Supremo Tribunal Federal. Deputado e senador são processados pelo Supremo Tribunal Federal em crimes comuns. Portanto, a opção C está errada. Crime de responsabilidade pela própria casa, através da comissão de ética, e, se for o caso, o plenário com a cassação por maioria absoluta dos membros da casa em voto secreto. Opção D de dado. A proteção resultante da garantia da imunidade no sentido material dos deputados federais e senadores, por suas palavras e opiniões, limita-se aos casos em que foram expedidas no exercício do mandato ou em razão deste. Perfeito. Fora do mandato, não há como se manter essa imunidade material, ou seja, a incapacidade que o parlamentar tem de cometer crimes de difamação, injúria ou calúnia. Essa opção é a correta, opção D de dado, e a opção E. Iniciado o processo criminal contra senador ou deputado federal, o processo não poderá ser sustado pela Casa Legislativa a que pertence o réu. Poderá sim até 45 dias, como a gente já explicou, e convém que você faça essa leitura no artigo 53. Portanto, a única opção cabível aqui é a opção D de dado, questão 161, opção D de dado, ok? Questão 162. Em torno da Constituição é correto dizer, letra A, segundo o entendimento pacificado na doutrina e na jurisprudência do STF, a antiga Constituição não perde vigência quando do advento de uma nova Constituição, quanto às cláusulas que não conflitarem com o novo texto. Ora, o que a gente sabe é que o conjunto novo de normas constitucionais originárias revoga as normas constitucionais originárias derivadas pré-existentes. É a chamada teoria da revogação. Norma constitucional revoga norma constitucional anterior. Opção A, portanto, errada. Letra B. As constituições ditas históricas são invariavelmente constituições escritas. Muito ao contrário. Se a Constituição histórica é consuetudinária, ela tem um modo de elaboração eterno, ela é flexível, ela é composta por vários textos que vão surgindo lentamente dentro da evolução social, jurídica daquele povo que ela regulamenta, que ela regula, daquele Estado que ela cria. E naturalmente, como são vários textos, ela é uma Constituição não escrita. Então, toda a Constituição histórica é juridicamente flexível e não escrita. A opção, portanto, está errada. Letra C. As constituições dirigentes caracterizam-se por conterem princípios básicos de limitação de poder, direitos fundamentais e garantias institucionais, não contendo, porém, normas programáticas. Ora, o que caracteriza a Constituição dirigente é exatamente ela ser permeada de normas de conteúdo programático, conforme nós já estudamos em várias outras questões. Portanto, essa opção também está errada. Vocês reparem que os assuntos eles vão se repetindo, né? Eles vão se repetindo. Você fazendo essas questões, você vê, por exemplo, existem assuntos que são muito importantes no direito constitucional. A teoria geral, com aplicabilidade de normas constitucionais, classificação das constituições, direitos e garantias fundamentais. Dentro do processo legislativo, a medida provisória e a emenda à Constituição ganham relevância, a emenda por causa das limitações expressas e implícitas ao poder de reforma. Você repara que as questões elas têm uma certa lógica, uma certa cadência, né? E de todos os temas que o mais importante, aquele que cai mais em prova, é exatamente o controle de constitucionalidade. Você analisando a essa altura, né, você já está na questão 162, você já deve ter percebido isso ainda que de forma subliminar.
O problema é que controle de constitucionalidade, ele é a diferença entre o cara que gabarita a prova e não gabarita a prova de direito constitucional. E o sujeito tem que gabaritar a prova de direito constitucional por uma questão de estratégia de prova. Porque dificilmente ele vai gabaritar, por exemplo, a prova de contabilidade ou a prova de língua portuguesa. Então, a de constitucional dá para gabaritar. Só que você só consegue dominar o controle quando você domina todos os outros pontos de direito constitucional, porque o controle acaba permeando tudo. Repartição de competências, organização federal, os poderes da República, tudo isso, o domínio disso é fundamental para que você domine o controle. Então a lógica do direito constitucional é essa, né? A essa altura você já está começando a perceber como é que as coisas funcionam, como é que é a dosagem por prova dos pontos de direito constitucional. Esse é um efeito colateral positivo de você estar persistindo. Eu sei que é muito chato isso, exige muita disciplina, muita persistência. Você está persistindo chegar aqui até a questão 162, né? E ainda tem mais trocentas, está chegando praticamente a metade do material, ainda tem mais até a questão 200 e poucos, 240, sei lá, para você fazer. Mas a ideia é essa, você fazer sempre, né? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos por dia, fazer as questões, mais 15 minutos para assistir às aulas com a solução, para você ir todo dia, em doses homeopáticas, você estudando direito constitucional, né? Por isso que é muito importante o quadrinho de horários, viu, gente? Fazer um quadrinho de horários, ser fiel. Não basta fazer, tem que ser fiel ao quadro de horários, né? Bom, então a gente tem a questão 162, me perdi aqui, está na letra C, está errada. Letra D de dado, da questão 62. Chama-se parte dogmática da Constituição aquela em que são enunciadas normas que definem a forma de Estado adotada pelo Constituinte e a forma de governo consagradas. A parte dogmática da Constituição, aquela que diz respeito ao conteúdo material do direito constitucional, essa opção é correta. E a opção é, numa Constituição flexível, não há efetiva hierarquia entre normas constitucionais e normas de lei ordinária, apta para ser fiscalizada em sede de jurisdição constitucional. Realmente, uma Constituição flexível não tem hierarquia entre normas constitucionais, não tem. Mas só que não existe controle de constitucionalidade. Portanto, não há essa aptidão para jurisdição concentrada de controle ou jurisdição constitucional. Porque se a questão é flexível, não é rígida. Se não é rígida, não guarda supremacia sobre as demais leis, e se não guarda supremacia, não existe controle de constitucionalidade. A supremacia formal inexiste, por exemplo, na Inglaterra, da Constituição inglesa sobre as demais leis. Então, a única opção cabível aqui mesmo é a opção D de dado. Questão 162, questão bem interessante, opção D de dado. Agora vamos para a questão 163, com o enunciado clássico da ESAF, assinale a opção correta. Letra A. As normas que constituem cláusulas pétreas são hierarquicamente superiores aos demais dispositivos constitucionais. Nós percebemos claramente que não há hierarquia entre as normas constitucionais. As normas constitucionais não guardam entre si, nem em razão do seu conteúdo, nem em razão de sua forma. Não importa se é uma norma constitucional originária ou derivada, elas não guardam entre si relação de subordinação hierárquica. Portanto, a opção A classicamente está errada. Letra B. Sempre que ocorrer um conflito na aplicação de uma norma definidora de direito fundamental com qualquer outra norma prevista na Constituição, a norma que consagra direito fundamental deve prevalecer. Exatamente porque a opção A está errada, a opção B está errada também, eu não vou nem mais comentar, a gente já viu isso em outros momentos. Letra C. Somente o Supremo Tribunal Federal incumbe julgar a constitucionalidade de qualquer norma constante da própria Constituição Federal. Não, a gente tem um sistema de controle misto, a gente tem uma arguição principal, tem a ação principal, a ação direta, proposta diretamente no Supremo, mas também tem a arguição incidental, onde qualquer órgão do Poder Judiciário pode conhecer da questão da inconstitucionalidade como prejudicial num processo concreto. Então está errado também, né? Letra D. As normas de um tratado internacional de que o Brasil é parte podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. As normas de um tratado internacional do que o Brasil faça parte podem ser objeto de ação direta? Podem. O decreto legislativo pode ser objeto de ação direta julgado pelo Supremo. Sem problema nenhum, né? Tem status de lei ordinária, nenhum problema. Letra E. Na ação direta de inconstitucionalidade, é instrumento ordinariamente apto para se verificar a compatibilidade do decreto regulamentar com a lei,
Não, a ação direta de inconstitucionalidade não, porque isso gera o quê? Gera ilegalidade. Então, a ação direta de inconstitucionalidade não é instrumento apto para funcionar como analisar se o decreto regulamentador exorbitou ou não do poder de regulamentar. Se for o caso, entra em cena o Congresso Nacional, no artigo 49, inciso 5, e vai sustar o ato normativo que, porventura, tenha exorbitado do poder regulamentar. Então, a opção correta aqui é a opção D de dado na questão 163. Questão 163, opção D de dado. 163. Muito bem. Agora vamos para a questão 164, gente. Assinale a opção em que consta decisão judicial de mérito do Supremo Tribunal Federal que, por força de expressa disposição constitucional, possui efeito vinculante e produz eficácia contra todos. Aqui a gente tem que aproveitar para falar o seguinte. Eventualmente, você tem um enunciado desses clássicos, assinale a opção correta, ou assinale a opção incorreta. Mas, às vezes, você tem um enunciado que conta uma historinha, essa historinha não resolve absolutamente nada para saber qual é a opção correta ou incorreta na questão. Mas, às vezes, você tem um enunciado que, se você não interpretar corretamente, você erra a questão. Observe, eu vou chamar a atenção para a armadilha, que está escrito aqui no enunciado, que por força de expressa disposição constitucional. Quer dizer, o que ele está te pedindo aqui é uma opção que traga uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que por determinação expressa na Constituição, produza eficácia oponível a todos e vinculante. A letra A diz assim: a decisão que julga improcedente a ação declaratória de constitucionalidade. Essa é a opção correta. Letra A. Por quê? Porque isso está expresso no artigo 102, parágrafo 2º da Constituição. Então, essa é a opção correta, letra A, correto. A letra B diz assim: a decisão que julga prejudicada uma ação direta de inconstitucionalidade. Significa que a ação direta de inconstitucionalidade não foi recebida, a petição inicial não foi recebida pelo ministro relator do Supremo. Ou porque o ministro relator entendeu que havia ilegitimidade ativa, ou seja, aquele que é o signatário da petição inicial não podia apresentar, não pode apresentar ADIM no Supremo, não está no artigo 103, 1 a 9, nem diretamente. Ou então ele entendeu que o legitimado ativo era especial, mas ele não demonstrou corretamente a pertinência temática, e a petição inicial é considerada inépita por ausência de demonstração de pertinência temática, né? Ou então ele entendeu que a petição inicial não poderia ser resolvida por implausibilidade jurídica do objeto. Quer dizer, aquilo que o agente provocador pede que o Supremo declare inconstitucional, o Supremo não pode declarar inconstitucional, porque o objeto tem limitações, como a gente viu. A norma tem que ser genérica e abstrata, por exemplo, não pode ser um ato tipicamente regulamentar, como a gente viu na opção E da questão anterior. A norma tem que ser emanada da União, do Estado ou do Distrito Federal na sua competência estadual. Se for uma lei municipal, por exemplo, não pode ser objeto de ADIM. A norma tem que ser posterior à Constituição de 88. Se for anterior, tiver uma data anterior a 5 de outubro de 88, não pode ser objeto de ADIM. Então, por algum motivo, o ministro relator entendeu que a petição inicial é inepta, ou por mais de um motivo, não importa. Então não recebeu, então a ADIM ficou prejudicada. Ou então uma outra possibilidade é que aquela lei objeto da ADIM, o ministro recebeu a ADIM, a petição inicial não é inepta, mas aí aquela lei objeto daquela ADIM foi revogada. Ou aquela medida provisória foi revogada. Foi rejeitada. E aí a ADIM perde seu objeto também, aí fica prejudicada. Mas nenhuma dessas decisões aqui, por expressa determinação da Constituição, tem eficácia vinculante ou erga omnes. Aliás, nem por expressa determinação da Constituição, nem vai ter mesmo eficácia vinculante ou erga omnes. Aí vem a letra C e diz assim: a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal que julga inconstitucional uma lei qualquer em um recurso extraordinário. Essa não vai ter eficácia vinculante e erga omnes de jeito nenhum, a não ser com a anuência do Senado Federal no 5210. E hoje há quem diga que nem precisa da anuência do Supremo, do Senado Federal, mas essa discussão ainda não está concluída, como a gente já falou. Letra D. A decisão que julga procedente uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Essa tem eficácia vinculante erga omnes. Realmente, essa é a decisão da letra D. Está no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9882 de 99. Mas está no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9882 de 99. Não está na Constituição isso.
Então, o candidato que ficasse entre a opção A e D só ficaria em dúvida se não tivesse lido o enunciado, quando diz por expressa disposição constitucional. Então, a letra D está errada. E a letra E? A decisão proferida numa ação direta de inconstitucionalidade por omissão não tem sentido nenhum, né? Então, não está previsto isso na Constituição, 103, parágrafo 2º. Então, a opção A é a única opção cabível realmente, desde que você tivesse o cuidado de ler o enunciado com atenção, senão você caiu na armadilha. Melhor cair na armadilha aqui do que cair na armadilha na prova. Valeu? Essa foi a questão 164, a opção correta é a letra A, e a gente se vê na próxima aula. Um abração, gente.